Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco para prosseguirmos essa nossa vida, nos estudos, no entendimento do Evangelho, dos ensinamentos que o Mestre deixou para nós. Prosseguindo no estudo do Jesus no Lar, que é esse livro que eu estou começando a reler todas as lições e fazer comentários sobre elas, nós vamos hoje na lição número 2. Lembrando sempre que é este livro aqui, Jesus no Lar. Tá? Ele é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. A lição número 2 é a lição de hoje, da tarde de hoje. Chama-se A Escola das Almas. Então, o Chico Xavier, através de Neio Lúcio, traz isso para nós. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: Que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do fogo. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna.
Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Meus irmãos, aquilo que nós sempre conversamos nas nossas casas espíritas, a família é tudo, porque na família se reúnem as pessoas que elas já estiveram juntas em outras fases da vida, em outras etapas da vida, e muitas vezes não conseguiram resolver as imperfeições, os problemas, os litígios, tudo aquilo que acontece. Por isso é que o mestre fala que a lição das almas, elas são reunidas ali no meio familiar, nessa convivência que nem sempre é perfeita, na maioria das vezes não é perfeita, para que as pessoas tenham outra oportunidade de resolverem os seus conflitos, como ele fala aqui. Então, nós viemos muitas vezes no mesmo seio familiar para que possamos ter outra oportunidade da resolução dos nossos problemas. Ciente disso, muitas vezes nós percebemos, não só na nossa família, mas também em famílias que conhecemos, sempre vem muitas pessoas que são muito harmoniosas entre si, muito afetuosas entre si, mas geralmente aparece alguém dentro dessa mesma família que não é assim, que é totalmente diferente, é uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa até que parece que não é daquela família, mas essa pessoa é daquela família porque ela não conseguiu resolver todos os seus problemas, então ela veio ali para aprender. Assim também como muitas pessoas se reúnem numa família para poder ensinar aqueles irmãos, aqueles espíritos mais atrasados. Às vezes encarnam também dentro de uma família pessoas que não são daquele núcleo familiar, mas são espíritos mais evoluídos que eles vêm para ajudar aquelas pessoas a se melhorarem. Né? Então acontece muitas vezes isso também na vida de todos nós. Né? E assim é. Então Jesus dá esse exemplo maravilhoso quando ele fala sobre essa dificuldade que nós temos que passar por, às vezes, muitas situações difíceis, quando ele fala, você que ele sempre falava assim por alegorias, né, para dar esse exemplo às pessoas, usava elementos do povo da época para que o povo pudesse entender
E através dessa alegoria, ou através de parábolas, ele deixava esses ensinamentos que seriam interpretados mais tarde, de acordo com a evolução do entendimento humano, uma evolução intelectual, uma evolução científica dos tempos. Aí nós teríamos condições, com a evolução da ciência, também de comprovar muitas coisas que o Cristo disse naquela época, e parecia ininteligível naquela época, mas que hoje, com mais conhecimentos, nós conseguimos compreender e interpretar. Por isso que muitas vezes, quando lemos o Evangelho, tem passagens que nós estranhamos. Mas Jesus falou dessa forma, que muitas vezes também, ao longo desses anos todos, houve muitas interpretações. Jesus falava na língua aramaico, tinha o hebraico, depois foi passado para o latim, que era a língua dominante na época, que era a língua dos gregos, era dominante na época, foi passado para o latim, depois do latim foi passado para muitos outros idiomas. Então imagine que o aramaico ele tinha em torno de 800 palavras, de 800 verbetes, todo esse idioma. Então muitas palavras significavam muitas coisas. Então, quando isso foi invertido para outros idiomas, imagina o significado. Infelizmente, muitos colocaram os significados que lhe convinham durante esses séculos todos. Então, por isso que parece muito difícil essa interpretação de muitas passagens que tem no Evangelho. Então, Jesus vem, através dos seus espíritos de luz, muitas vezes nos comunicar muitas verdades, nos falar as coisas que realmente estão acontecendo. Então, esses livros que vieram após isso, eles vêm nos ensinar. Então, Jesus no Lar é justamente um dos livros, um dos muitos livros que foram passados para nós, para que a gente possa compreender o real significado. Então, na família, quando ele fala aqui, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Então, nós temos duas condições, cadinho santo e forno preparador. Ou seja, passamos por situações boas e situações não tão boas, mas que tudo está dentro de um planejamento a nosso favor, para que a gente possa melhorar, que a gente possa evoluir. Muitas vezes, à primeira vista, não parece nada disso. Mas, como nós confiamos no Mestre, na intenção de Deus, do nosso Pai Criador, de nos chegarmos até Ele algum dia, né? Pode demorar o tempo que for, porque Jesus falou, nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. Então, por mais que pareça aquele nosso irmão que está num caminho completamente errado, desviado, um dia, pode demorar o tempo que for, um dia ele vai chegar à presença do Pai. Pode parecer ser muito absurdo, mas nós cremos nisso aí. Por isso que muitas oportunidades nós temos durante a vida do Espírito, porque a vida do Espírito é uma só, é uma vida só do Espírito, mas ela é dividida em muitas etapas para que a gente tenha oportunidade. Quando ele fala aqui, que nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. Então a nossa vida aqui neste planeta, nessa nossa existência agora, é muito rápida, é menos que um piscar de olhos durante a nossa existência de espírito. É muito rápido. Então não daria tempo para a gente poder melhorar, mesmo que a gente estiver empenhado completamente nessa melhora, é muito difícil. Porque nós viemos de vidas passadas errando, evoluindo pouco. Então, se nós observarmos o nosso planeta hoje, com todas as conturbações que nós temos no nosso planeta,
veremos que ainda levaremos um bom tempo para nos melhorarmos, para pelo menos passarmos para um mundo de regeneração. Ainda estamos um pouco distante disso, mas o que está mais próximo de nós ainda é o mundo de regeneração, um mundo onde a gente não está aqui falando do mundo assim material, a gente está falando do mundo espiritual. Então, esse mundo de regeneração existirá o bem em prevalência sobre o mal. Aqui nós estamos justamente o contrário. Nós temos muitas coisas boas, mas o mal ainda é muito maior. É só observar tudo o que está acontecendo, que é a comprovação disso tudo aí. Aí a sogra de Pedro vem depois falando uma coisa espetacular. Mas antes ele fala aqui ainda, ó, o lar é um curso ligeiro, uma coisa muito rápida para a fraternidade que desfrutaremos na vida. Nós iremos desfrutar uma fraternidade muito maior, como eu disse, no mundo de regeneração, que desfrutaremos na vida eterna, para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, tudo que nós passamos, de sofrimentos, de conflitos naturais, isso que nós estamos passando constantemente no nosso planeta Terra, devemos orar muito pelo nosso país, pela humanidade toda, pelos nossos irmãos, que todos somos irmãos, porque todos os espíritos foram criados por Deus. Aí depois a sogra de Pedro, de Simão Pedro, fala assim: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Jesus dá uma lição maravilhosa. O que você faz daquelas ervilhas que você coloca lá e por mais que cozinhe, por mais que ela está ali, se debatendo ali dentro, no calor, aquele calor fustigando e tudo, e ela ainda se mantém endurecida? Aí ela responde: eu tiro essas ervilhas que não consegue, quando consegue cozinhar, eu tiro e jogo fora. Quando ela fala monturo, ela joga no lixo, joga no monte. Jesus fala: assim vai acontecer com essas almas. Elas ficarão ali, naquele canto reservado, que ele fala aqui, ó, vou ler para vocês o final aqui. Esse não é descartado. Nenhum espírito é descartado. Quando ele fala assim, os corações não cederam ao calor santificante, ou seja, nas lutas diárias que nós temos ali, das decepções, das alegrias, de tudo que passamos, que se mantém na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne. Forno bendito da carne. É essa a nossa existência, com todas as agruras pelas quais nós passamos. Serão lançados fora, ou seja, serão retirados dessa vida, né, a fim de permanecerem por tempo indeterminado. Ele não diz sempre, ele não diz eternamente. Esse tempo indeterminado será o tempo que esses espíritos irão para os lugares aonde eles irão rever todo o procedimento que eles tiveram aqui neste planeta, a fim de que eles revejam tudo que passaram e que não aprenderam. Na condição de adubo, ou seja, vão ficar ali para serem realimentados, né, entre os detritos da natureza. Porque eles ficarão ali reservado que a gente diz, não é parado não, eles passarão no mundo espiritual por aprendizado. Eles olharão aquilo que eles não fizeram, aquilo que eles pediram para vir a este planeta para poder resolverem, mas foram envolvidos por todo o sistema, por todos os atrativos que esse nosso mundo material oferece, e eles não conseguiram se resolver, se deixaram envolver completamente. Então, eles irão um dia para o mundo espiritual para que eles possam ficar ali
aprender depois de muito sofrimento, de olhar, de aprendizado. Isso pode levar até séculos. Isso pode levar milênios, de acordo com o endurecimento desses espíritos, até o dia que eles voltarão. Aí as condições dessa volta, só mesmo os espíritos superiores, Jesus, o Pai, irão determinar, para que ele volte e reaprenda as lições todas. Depois que ele reaprender todas as lições no mundo espiritual, ele virá ao mundo material para passar por tudo e comprovar se realmente ele aprendeu aquilo que lhe foi ensinado. Então, as oportunidades, meus irmãos, na nossa vida são muitas. Vai depender de cada um de nós, se queremos um maior sofrimento, um menor sofrimento, vai depender da nossa vontade. E eu estava lendo um livro aqui de Leon Denis, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele fala num capítulo inteiro da vontade, que é uma força tremenda que nós temos nas nossas vidas. Que dia nós vamos falar mais sobre esse capítulo, que é espetacular, é maravilhoso. E Leon Denis conviveu, ele era bem novinho, já conviveu com Kardec, já em idade mais avançada. E ele prosseguiu, falaram que ele era o continuador de Allan Kardec. E ele vem, nesse livro, tem muitos livros dele, né? Existem muitos livros, e ele vem falando disso, esse capítulo sobre a vontade, a força de cada um, de nós para vencermos tudo aquilo que o mundo nos oferece de atrativos, para permanecermos aqui, né? Só aproveitando, sem se importar com ninguém, só dos prazeres que a vida material nos oferece. Então, se nós tivermos a força de vontade para enxergarmos, olharmos muito mais além, né, do que essa vida material, em plena consciência da existência desse mundo espiritual, nós nos adiantaremos muito, evitaremos muito sofrimento, muitas agruras. Então vamos, meus irmãos, aproveitar a convivência que nós temos no nosso lar, na nossa família, observando tudo isso que Jesus nos traz, para que possamos aprender ao máximo. É a lição das almas, como é o nome aqui do capítulo, é o número 2, a lição das almas é o lar. O lar está ali, para nós aprendermos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e que possamos estar sempre com o nosso Mestre Jesus para aprendermos as lições da vida. Muito obrigado.